Você assistiu ao debate de um evangélico contra 25 católicos? No caso, o debate do Lucas Banzoli contra os apologetas católicos? Eu assisti o debate inteiro e vim aqui para trazer para você alguns esclarecimentos. Porque você pode assistir aquele debate inteiro e ainda assim sair de lá acreditando em coisas que simplesmente não estão na Bíblia. Porque o problema desses debates não é nem falta de argumento, normalmente é falta de interpretação. Com algo obrigatório, não. Que eu estou falando da continência. Sim, mas ele vivia com sua esposa até o martírio dela. É o que o texto diz. Não, mas ele vivia com relação... Não. Como é que você vai saber que ele tinha ou não? São Jerônimo, que é um pai da igreja. Mas o Jerônimo viu o Pedro lá com a mulher dele pra saber que não fazia nada com ela? Não, esse argumento é ridículo. Não, ridículo é o seu. Outro ponto que o nosso colega aqui não acredita. Se você deixar eu responder, eu falo. Inclusive, é importante ressaltar... Mas é importante ressaltar, porque a colega ali se converteu, não foi? Ele não acredita que exista um inferno. É bom, porque isso não é uma crença que os protestantes, em regra, ordinariamente acreditam. Que você tá contando aqui. Ele não acredita que o inferno é eterno, 3 mentiras que ele vai sofrer eternamente, como diz, por exemplo, em Apocalipse 20:10. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo e toda vez que tento falar, você me corta. O mais importante... Mas quando ele foi papa, ele renunciou ao uso do matrimônio. Ele renunciou ao matrimônio? Você já leu Clemente de Alexandria? Você já leu Clemente de Alexandria? Pois é, isso que eu vou citar aqui já. Olha só, Clemente de Alexandria fala só, as assistentes, tu vai falar, as assistentes poderiam ser esposas, mas ele não tinha relação com ela. Não, eu não falei isso. É esse o respeito que os apologistas católicos têm. Eles vêm pra um debate, não deixam o oponente falar, gritam, ficam olhando pra câmera o tempo todo quando eu tô falando, não tem nem coragem de olhar pra mim. E ainda por cima, quando eu tento refutar alguma coisa, fica histérico e interrompe o tempo inteiro. É esse o exemplo que os apologistas, esse daqui pelo menos, tá dando aqui. Mas antes, é claro, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui para mais um React, aqui onde você fica informado sobre tudo o que é importante no cenário da teologia, Bíblia, religião e espiritualidade. Hoje nós vamos analisar esse debate bastante incomum entre um evangélico e 25 católicos. Embora esse tipo de debate já chame atenção pela quantidade de debatedores que estão ali contra uma única pessoa, o que mais chamou atenção nesse debate não é a quantidade de pessoas que tinha, mas quantas vezes os mesmos argumentos foram repetidos. E é claro, na maioria dessas vezes, argumentos que não estão na Bíblia. Agora, antes da gente começar a nossa análise, eu quero deixar bem claro que o nosso propósito aqui não é atacar os apologetas católicos, mas é simplesmente atacar certas doutrinas que não são originárias da Bíblia, né? Elas vieram através de outros meios, sobretudo das tradições, e não necessariamente da Escritura. Então aqui nós não batemos em pessoas, mas nós confrontamos ideias. Vamos, portanto, comparar esses argumentos que apareceram ali no debate com o que a Escritura realmente diz. Para isso, eu vou selecionar algumas partes do debate e a gente vai ir para a Escritura e comparar ali certinho, entender melhor quais são os assuntos que estão sendo abordados. Primeiro, o ponto do celibato obrigatório, esse foi um dos tópicos do debate e talvez o que tenha causado mais polêmica, na minha opinião. Minha primeira afirmação é: o celibato obrigatório do clero é antibíblico. No meio católico se usa muito alguns argumentos para justificar o celibato. Para você que está caindo aqui de paraquedas, celibato obrigatório é a ideia dos padres não poderem se casar. Isso aqui no Brasil é bastante comum, né? Mas é importante lembrar que existem padres de outras igrejas que podem se casar. Mas aqui no Brasil, a prática mais comum é o celibato obrigatório, ou seja, o padre não pode ser casado e não pode contrair matrimônio para exercer o seu ofício sacerdotal. E aí a argumentação que se usa normalmente é a de que Jesus não casou, e ele é o maior exemplo de sacerdote que existe, então o bom sacerdote deveria seguir Cristo nesse aspecto. E eles também vão usar um pouco de Paulo, né? Porque Paulo, no Novo Testamento, ele não aparece ao lado de nenhuma mulher, ele não aparece tendo uma esposa, ele inclusive recomenda o celibato nas suas cartas. Então, os católicos utilizam desses dois pilares, Jesus e Paulo, para falar que o celibato obrigatório é uma coisa que faz sentido dentro da igreja. Mas a gente tem que ir com um pouquinho de calma aqui e olhar para o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 3, por exemplo, quando a gente vai observar o que Paulo escreveu, ele escreve a Timóteo, né? Por isso o nome da carta, Carta a Timóteo, e ali ele vai falar do bispo. A figura do bispo, em grego episkopos, é um termo que ele é intercambiável com pastor. Então é a função sacerdotal ali, como a que o padre exerce, por exemplo. Dentre as características que esse líder eclesiástico deve ter,
Paulo destaca que ele deve ser marido de uma só mulher, então aqui o elemento do casamento já aparece como muito importante para você avaliar um candidato ao pastorado, e nós também vamos ter ali Paulo falando que ele tem que governar a sua própria casa. Aqui Paulo está falando de administração familiar. Governar a própria casa é gerir bem a casa que tem uma esposa e filhos, ok? Então, esperava-se na igreja primitiva líderes que exercessem sua piedade primeiro dentro da família para depois cuidar da igreja. Porque o que é a igreja a não ser o conjunto de muitas famílias, né? Faz todo sentido o sacerdote ter a sua própria família para que assim ele consiga cuidar das outras famílias com o mesmo amor que ele exerce na família dele. Nesse aspecto, o celibato obrigatório deixaria o sacerdote até mesmo menos capacitado de cuidar de outras famílias, já que ele não teria essa vivência, essa experiência na sua própria casa. E aqui a gente percebe claramente que a Bíblia não impõe o celibato obrigatório. Ela, inclusive, presume que os sacerdotes já fossem casados. Isso porque os próprios discípulos de Jesus, eles vêm do judaísmo. E era muito comum e natural e esperado que, entre os judeus, eles sempre se casassem. Por exemplo, quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, a classe sacerdotal, que eram os levitas, os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles eram tradicionalmente casados, tá? Então, eles se casavam. O sumo sacerdote de Israel, figura religiosa mais importante da nação, era casado, tinha esposa e filhos. Inclusive, era assim que o sacerdócio passava adiante, né? O sacerdócio no passado, no Antigo Testamento, ele era passado de pai para filho, o que obrigatoriamente fazia com que o sacerdote tivesse casamento e família. Agora, muitos católicos alegaram que Pedro não tinha esposa e que ao longo da história muitos escolheram ser celibatários, e esse não é o problema aqui. O problema não é escolher o celibato, o problema é a gente pegar uma tradição e, sobretudo, uma opção pessoal e estabelecer como regra. Você só pode ser sacerdote se você não for casado. Ou você não pode se casar para ser sacerdote. Isso é muito, muito complicado. Esse é um exemplo que acontece muito hoje. Pegar um texto isolado, interpretar incorretamente e estabelecê-lo como regra e doutrina para a igreja. Tradições são importantes, elas têm o seu valor, mas não devem ser confundidas com a autoridade da Escritura. Agora vamos falar rapidinho aqui do segundo tema, né? Oração aos santos. Meu segundo tema é: a Bíblia não ensina a rezar para santo. Esse tema eu percebi que no debate ele causou uma certa dificuldade por parte dos debatedores católicos. Eles não entenderam exatamente o que o Lucas Banzoli estava querendo dizer com isso, mas vamos falar especificamente desse tema dentro da Escritura. Oração aos santos é errado porque, de acordo com o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, olha o que ele vai dizer no capítulo 2 e verso 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se Jesus é esse único mediador, qualquer oração, prece ou clamor que eu faça a qualquer pessoa que não seja o Cristo, sobretudo uma pessoa que já saiu desse plano, isso se configura claramente como idolatria e se aproxima, inclusive, daquilo que o Antigo Testamento repudiava como culto aos mortos ou consulta aos mortos, algo que é conhecido como necromancia, um pecado extremamente grave no texto bíblico. O único que pode interceder por nós e ouvir os nossos clamores é Jesus, e ele pode fazer isso porque Jesus é Deus. Nenhum dos santos e santas que pisaram nessa terra, no sentido de que foram homens e mulheres virtuosas, por mais virtude que eles tivessem, eles não têm esse poder de ouvir o clamor das pessoas. Além do que, eles também, ainda que ouvissem os nossos clamores, não teriam poder de fazer nada em nosso favor. Quando nós criamos intermediários na nossa relação com Deus, nós estamos tirando Jesus Cristo do lugar que só Ele merece. Por mais que rezar para um santo pareça uma coisa espiritual a princípio, ela é claramente um desvio da Escritura. Outro ponto que foi abordado e que se conecta com esse é o ponto da tradição, porque tanto o celibato obrigatório quanto rezar para os santos são coisas que vêm da tradição católica, não tem um apoio escriturístico. Meu próximo tópico é: a tradição oral romanista não é confiável. É importante lembrarmos aquilo que eu já falei nesse vídeo. A tradição é importante, ela tem o seu valor. Inclusive nós, evangélicos, temos as nossas tradições. O protestantismo tem uma longa e rica tradição. No entanto, o que eu estou salientando aqui é que a tradição ela só tem valor enquanto ela não fere nenhum princípio bíblico. A partir do momento em que ela está em confronto direto com a Bíblia, ela não tem mais validade, ela tem que ser descartada. O próprio Jesus já falou sobre isso. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai acusar os fariseus de colocarem a tradição humana à frente da palavra de Deus, de se sentarem na cadeira de Moisés e tentarem colocar sobre o povo regras que o próprio Deus não havia colocado. Da mesma forma, infelizmente, muitos
na Igreja Católica se sentam no lugar de Pedro e também tentam fazer de suas tradições algo mais importante do que a Escritura. Como eu disse, nem toda tradição é errada, mas toda tradição tem que ser medida pela Bíblia. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos começar a defender coisas que simplesmente não fazem sentido e começar a pregar coisas que Jesus não desejou que nós pregássemos. Por fim, uma pequena palavrinha sobre um dos últimos tópicos que foram os livros apócrifos, né? Os livros que existem ali no Antigo Testamento da Bíblia católica e não estão presentes na Bíblia protestante. Meu último tema é: os católicos acrescentaram 7 livros ao Antigo Testamento. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já deve ter percebido qual é o grande problema desse tipo de debate e de muitos outros que acontecem. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabe interpretar a Bíblia. Por não saberem interpretar a Bíblia corretamente, elas acabam acreditando em ideias que são até bonitas, mas que não são verdadeiras. Você começa a acreditar naquilo que parece certo, mas que não necessariamente é certo. Foi exatamente por isso que eu comecei a estruturar um método de como ler, interpretar e aplicar corretamente a Escritura. Porque no final não é sobre ter argumento, e sim sobre ter entendimento. E se você deseja aprender e estudar a Bíblia com clareza, de verdade, eu estou criando uma comunidade fechada. E lá dentro eu vou te ensinar de forma estruturada como interpretar a Bíblia sem distorcê-la. Se você tem interesse em fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo. No mais é isso, que Deus te abençoe e até a próxima!